Olá, sejam bem-vindos ao E2, o programa da Escola Superior de Comunicação Social. Hoje levamos-nos numa visita guiada a um espaço que parece estar na moda. O mercado de Campo de Ourique já é um dos pontos de encontro de Lisboa. No programa de hoje, damos-te a conhecer o remodelado mercado de Campo de Ourique, com o repórter E2. No Claquete, trazemos-te mais uma novidade em cartaz. Com a avaliação contínua, mostramos-te como se pode fazer um guião de reportagem. E no Panorâmica, sentamo-nos à conversa com a atriz, produtora e antiga aluna, Helena Canhoto. Começamos o programa com uma visita por um dos mercados mais antigos de Lisboa. O mercado de Campo de Ourique reabriu há pouco tempo com um novo conceito. E o repórter E2 põe-te a par de tudo. Abriu há pouco tempo, mas é já um caso sério de sucesso. O repórter E2 de hoje leva-te a fazer um percurso pelos principais espaços de restauração do renovado mercado de Campo de Ourique. Um projeto que pretende trazer vida à cidade de Lisboa e reavivar o bairro de Campo de Ourique. A Câmara Municipal de Lisboa lançou um concurso que visava dinamizar o mercado de Campo de Ourique. O resultado foi uma diversidade de pontos de venda com produtos prontos a consumir. Na zona central deste mercado existem agora 4 grandes quiosques, com lugar para 16 tasquinhas gourmet. Desde mariscos a cozinha de autor, o mercado oferece, assim, um novo dinamismo a quem vem aqui fazer compras, com uma oferta variadíssima para os amantes da gastronomia. Nós éramos uma equipa num hotel lá embaixo no Alentejo e surgiu este projeto, tentar revolucionar um bocadinho aqui, um conceito diferente aqui no mercado, mais gastronómico, mais para as pessoas terem olharem para a cozinha de uma maneira mais criativa. Era o que nós gostávamos de transparecer para as pessoas. Estamos a conseguir. As pessoas aderem, outras não, um bocado de conceito, mas está a correr bem. Com inspiração em mercados espanhóis e ingleses, criou-se um espaço de degustação com um conceito específico para cada local. Ainda assim, as portas continuam abertas para as compras comuns. Acho que se deve aproveitar tudo o que existe, dar um aproveitamento ao antigo, transformá-lo e transformá-lo para épocas novas que estão a vir. Para além das tasquinhas, neste mercado continuas a poder encontrar as tradicionais bancas e lojas e tudo aquilo que procuras. As frutas, a carne, o peixe e os legumes mais frescos, o queijo, as compotas, os frutos secos e até os doces, como os ovos moles ou os reboçados da régua. Tem produtos alimentares de muita qualidade. Existem também realmente confecções também de grande qualidade, marisqueiras, comida japonesa, bons produtos de carne. Sim, há um cuidado, há um atendimento personalizado. Como sabe, é um fator que os consumidores apreciam bastante e que eu estou a ver essas qualidades dos vendedores compensadas. A frescura e qualidade dos alimentos disponibilizados são as características que os clientes habituais ressalvam. Quais é que são as características que mais lhe agradam neste mercado? A frescura e dos produtos, portanto, desde os chamados perecíveis, peixe, fruta e produtos hortícolas, e o atendimento personalizado. O renovado mercado de Campo de Ourique em Lisboa está a revolucionar a zona. Dinamizou as vendas dos antigos comerciantes, muitos deles naquele espaço há décadas, e também o comércio do bairro. O que é que este mercado tem de diferente dos outros mercados? Vida. Acho que o mercado tem muita vida. E como é que avalia esta iniciativa de dar vida ao bairro e ao mercado? A iniciativa para já resultou bastante. Eu vejo aqui até pessoas de estratos que anteriormente não vinham cá. Portanto, é bom as pessoas estarem a encaminhar-se para o comércio tradicional. Este novo espaço quer que a experiência de uma ida ao mercado seja vivida ao máximo. Sentir os cheiros, gozar do contacto próximo com as pessoas, sentir a frescura dos alimentos e fazê-lo num local agradável e moderno. Porque na realidade passei a poder vir para aqui passear e poder usufruir dos artigos que aqui confeccionam. Podes agora descobrir o que o mercado tem para oferecer todos os dias, de domingo a quarta, entre as 10 e as 23 horas e de quinta a domingo, das 10 à 1 da manhã.
A viagem pelos sabores do mercado de Campo de Ourique chega agora ao fim. O Repórter E2 despede-se por hoje, mas para a semana há mais. Até lá! Esperamos que a próxima rubrica te dê vontade de ir ao cinema. Fica a conhecer o novo filme da Disney, Ao Encontro de Mr. Banks. Winds in the east, mist coming in, like something is brewing, about to begin. Ladies and gentlemen, we are beginning our descent into Los Angeles. Welcome, Mrs. P.L. Travers, to the City of Angels. It smells like Jasmine. chlorine and sweat. Ao Encontro de Mr. Banks é o mais recente projeto da Disney e estreia este mês nos cinemas portugueses. A história do filme desenvolve-se à volta da adaptação para o grande ecrã do galardoado Mary Poppins, de 1964. Walt Disney, que é pela primeira vez representado num filme, foi o responsável por obter os direitos da série de livros Mary Poppins, de forma a poder adaptá-los. Well, when does anybody get to go to Disneyland with Walt Disney himself? There he is! Para isso, convenceu a irredutível autora P.L. Travers a viajar até Los Angeles para ver os planos dessa mesma adaptação. 20 years ago, I made a promise to my daughters that I would make your Mary Poppins fly off the pages of your books. I promised them, man. Baseado numa história verídica, Ao Encontro de Mr. Banks retrata a gênese daquele que é um dos mais aclamados clássicos da Disney. Os vencedores de prémios da Academia, Tom Hanks e Emma Thompson, ocupam os papéis principais do filme, mas o elenco inclui também nomes como o de Colin Farrell ou Paul Giamatti. It's about the making of Mary Poppins, is what you say. It's not about the filming of Mary Poppins. It's about the translating of Mary Poppins from the book to the screen. It's about that volatile creative process of how it ended up on paper first, so that it became the movie what it was. And I think it's actually a new take on that sort of story. Of how do you know, what's the secrets behind this great movie that everybody loves? Well, it's a checkered past. And it's not just about, you know, somebody broke their foot while they were shooting. It's about somebody broke the spirit of the people in the room when they were writing it, and that was Pamela Travers. I know what he's going to do to her. She'll be cavorting and twinkling. You can't make the film unless you grant the rights. Damn. It's just very funny because she's so frustrating, and it's this one little middle-aged woman coming in and bringing the whole of the Disney Corporation to a grinding halt. I mean, they're all just, hey, oh God, it's all so exciting, and we're going to make this movie, and it's going to be so great. It's going to be the greatest thing you've ever seen. And she's just, no, I'm so sorry, but that's not how it's going to be. You know, so it's bliss to watch that. A realização ficou a cargo de John Lee Hancock, realizador do filme The Blind Side. Alison Owen, Ian Coley e Philip Stewart são os responsáveis pela produção. Já o argumento ficou a cargo de Kelly Marcel e Sue Smith. A banda sonora original do filme foi composta por Thomas Newman, cujo trabalho inclui filmes como Wall-E, da Pixar. Juntam-se também às músicas de Newman temas originais de Mary Poppins, compostos pelos irmãos Richard e Robert Sherman, também eles retratados no filme. Where did she come from? Ao Encontro de Mr. Banks estreia nas salas de cinema portuguesas, dia 30 de janeiro. Mary Poppins was a real person? It's not the children she comes to save. It's their father. It's your father. You don't know what she means to me. I won't disappoint you. I swear, every time a person walks into a movie house, they will rejoice. Don't you want to finish the story? Fazer um guião de reportagem pode dar muito trabalho. A Daniela Portugal explica-te passo a passo como fez este trabalho para a cadeira de Laboratório de Investigação Jornalística.
O meu nome é Daniela Portugal, estou no 3º ano de jornalismo e fiz uma reportagem sobre jovens religiosos para a cadeira Laboratório de Investigação Jornalística no 2º ano, no 1º semestre. Ao longo do semestre, a professora Ana Leal foi-nos dando algumas dicas, tendo em conta o trabalho que ela faz na área de investigação jornalística, se bem que o trabalho dela é um pouco mais a ver com questões políticas, com questões judiciais, mas foi-nos dizer como chegar às fontes, como interpelá-las e como construir, no fundo, a parte também de imagem com quem ela também trabalha. A primeira etapa de realização do trabalho foi a produção, como qualquer trabalho jornalístico, foi ter que contactar as pessoas, foi ter que encontrar personagens que se inserissem dentro do tema de que eu queria falar, a religião e os jovens. De seguida tive que as entrevistar, tive também que idealizar toda a parte da imagem e tive também de pensar nas músicas que iriam aparecer no trabalho. O tema dos jovens religiosos sempre foi algo que me chamou muito a atenção, sempre tive muito interesse por esse tema, principalmente pelo facto de eu própria não ter qualquer religião. E sempre me questionei porque é que pessoas da minha idade, jovens no século XXI, olham para a religião e têm tanta fé como têm quando somos bombardeados no dia-a-dia com questões científicas que vêm refutar a existência da religião e era isso que eu queria saber. Para além disso, queria também saber como é que essas pessoas, esses jovens, se inserem na sociedade, se de facto há muito aquele estigma de que são discriminados, que são vistos de lado e a verdade é que isso é completamente irreal, isso não existe e são pessoas que se inserem completamente na sociedade. O meu primeiro contacto foi estabelecido com um amigo com quem eu tinha várias conversas sobre o tema e que me fez de facto querer fazer esta reportagem. Depois, como em tudo no mundo jornalístico, foram contactos de amigos que conheciam amigos e de facto o que é preciso é nós conversarmos com as pessoas, toda a gente, o mundo é realmente uma aldeia, como se costuma dizer, e portanto todos os meus contactos foram contactos de amigos e quando eu cheguei à fala com o Sheikh Munir, o imã da Mesquita de Lisboa, ou seja, o líder da comunidade muçulmana em Portugal, foi de facto a filha dele, que eu entrevistei, que me deu inclusive o número de telefone e com quem foi fácil chegar à fala, ou seja, é preciso não ter vergonha, não é? Estar à espera de chegar a toda a gente. Eu não senti muitas dificuldades ao fazer este trabalho, principalmente porque era um tema de que eu gostava muito e todas as pessoas que forem fazer este guião de reportagem têm que agarrar um tema de que realmente gostem, porque é algo que vão ter que depositar muito tempo. E eu não senti nenhuma dificuldade, talvez mais na fase de produção, porque é aquilo que eu te estava a dizer, não podemos ter vergonha de falar com este ou com aquilo, e eu acho que nesse âmbito foi também o facto de ter feito parte do núcleo, a ESC-CFM, que me deu a oportunidade de fazer muitas entrevistas e que vais desenvolvendo mais essa capacidade. Eu entrevistei, por exemplo, a Pilar del Rio, quer dizer, depois de entrevistar a Pilar, não há muito que me intimide de alguma forma e, portanto, é sempre pensar dessa forma que se nós já fizermos isto, agora o resto vai ser tudo muito mais fácil. Eu fiz o trabalho por avaliação em exame, escolhi não fazer por contínua porque é exatamente a mesma coisa e, portanto, tive mais tempo para fazer o trabalho. Eu demorei mais ou menos 2 meses, desde o momento em que contactei as pessoas até ao momento da entrega e de facto foi muito tempo dispensado, muitas horas que eu tive que dedicar a isto, mas lá está, por isso mesmo é que convém ser uma coisa de que tu gostes realmente, não pode ser qualquer coisa. Depois da realização deste trabalho, senti que tinha desenvolvido algumas capacidades, não só académicas, como também pessoais. A nível académico, acabei por desenvolver as capacidades de entrevista, também de realização para televisão, de pensar não só nas entrevistas, no conteúdo, mas também na imagem, e nesse sentido é bastante enriquecedor. Pessoalmente, acabei por também ficar a ganhar, porque é um tema que é preciso desmistificar. Ou seja, quando eu fiz esta reportagem, fiquei a perceber que as pessoas, ou melhor, os jovens, podem ter uma vida completamente normal
tendo também a sua fé, e que isso os torna pessoas melhores e não pessoas que são postas de parte pela sociedade. São pessoas que vivem bem com o facto de acreditarem em algo e são boas uns para os outros, são aliás boas para os outros por isso mesmo, e que nada lhes tira, só lhes dá. A convidada do Panorâmica desta semana já passou pela produção do E2. Mas essa não é a história mais interessante que a atriz e produtora Helena Canhoto tem para nos contar. Bem-vindos ao Panorâmica. A nossa convidada de hoje estudou Audiovisual e Multimédia aqui na Escola Superior de Comunicação Social. O esforço e a ambição levaram Helena Canhoto até ao mundo do cinema. Olá, Helena, seja bem-vinda. Antes de mais, obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigada eu. O teu sonho sempre foi trabalhar junto das artes, nomeadamente da representação e teatro e cinema. Porquê esta paixão? Olha, eu acho que não é uma escolha, na verdade. Os meus pais sempre me disseram que eu nasci atriz e de facto eu não posso discordar. Eu sempre senti que o meu papel era expressar-me de forma artística e por isso é que não estou só envolvida no teatro ou no cinema, mas também em outras artes. Acho que faz parte da minha pessoa e não tenho como fugir disso. Para além da licenciatura em Audiovisual e Multimédia aqui na ESCS, estudaste também Cinema e Televisão em Cuba, também mais tarde estudaste na New York Film Academy, nos Estados Unidos. Achas que foi fundamental para o teu currículo, digamos assim, especializares profissionalmente no estrangeiro e noutras áreas? Olha, eu não diria que é fundamental, mas na verdade foi uma série de circunstâncias que me levaram até ao estrangeiro. Primeiro pela experiência que é viver fora, porque isso te enriquece antes de mais como pessoa, e também pela tolerância que tu ganhas quando te confrontas com outras culturas e quando aprendes a lidar com pessoas de todo o mundo. No caso da Escola de Cuba, principalmente, tens pessoas que estudam lá de toda a América Latina, principalmente, mas também tens dos Estados Unidos, da África, e essa experiência cultural num ambiente de cinema é muito enriquecedora também do ponto de vista da cultura cinematográfica, ou seja, não ficas confinado àquilo que tu aprendes numa escola em Portugal com os gostos e com as tendências que nós temos em Portugal, mas também tudo aquilo que tu aprendes do cinema chileno, do cinema uruguaio, do cinema argentino, porque estás em contacto com pessoas de outros países. Portanto, como eu te digo, não é fundamental, mas como crescimento pessoal e para abrir os meus horizontes, eu achei que era importante para mim. No que diz respeito a ter ido para a New York Film Academy, eu tenho uma relação um pouco estranha com a minha formação em teatro em Portugal. Eu fui fugindo disso e por isso acabei por fazer Audiovisual e Multimédia aqui na Escola Superior de Comunicação Social, porque queria estar ligada a televisão e cinema, mas não era a altura certa para ser atriz profissionalmente. E na New York Film Academy tu consegues fazer cursos extremamente intensivos, com vários métodos, e juntares tudo num par de meses ou pouco mais e conseguires ir buscar todos os anos perdidos que não fizeste o conservatório. Portanto, foi mais uma questão prática do que propriamente sair do país. Eu acho que aqui em Portugal ainda há muita coisa boa para se aprender e para se ensinar. Além da representação e da produção, também tens outras paixões, como a fotografia. Exato. Já alguns trabalhos teus foram publicados na Revista Única. Que outras paixões é que fazem de ti uma mulher tão multifacetada? Olha, eu cresci a fazer música. Eu cresci a ter aulas de música todos os dias da semana, incluindo ao sábado, só ao domingo é que eu descansava. E, portanto, o piano e o saxofone são os instrumentos que eu toco. Logo por aí já é uma componente que foge um bocadinho ao teatro e ao cinema e à fotografia, que é tudo, no fundo, imagem, não é? Gosto imenso de dançar. Infelizmente deixei as aulas de dança, mas é uma coisa que eu quero voltar. E não o faço mais porque não posso, mas a minha grande paixão é viajar. Estou a planear viagens neste momento, ainda hoje vou marcar mais uma. Tenho viajado muito nos últimos 10 anos
espero que a vida continue a proporcionar-me esse prazer. Mas depois, ao longo da tua carreira, também foi no programa Late Night em que deixaste mais saliente esse desejo de ser atriz. Como é que foi conhecer e até mesmo dançar com um nome tão sonante como o Jimmy Fallon? Olha, na verdade eu não estava nada à espera que aquilo acontecesse. Eu na altura estava a viver em Nova Iorque e as pessoas podem pura e simplesmente inscrever-se no site do Late Night Show para ir assistir. Há alguns programas que é por sorteio, aquele é por inscrição e por ordem de inscrição e de chegada. E eu inscrevi-me e passado um mês ligaram-me a dizer que eu podia ir assistir ao programa. E eu fui e calhou-me aquele lugar. Nem sequer tu podes escolher o lugar. Simplesmente põem-te numa fila e encaminham-te. E eu fiquei com aquele lugar que era extremamente agradável para o Jimmy Fallon poder escolher alguém, porque não tens que passar ali pelo meio das pessoas, não é? E pronto, e como eu estava de amarelo, estava toda a gente de preto, eu acho que salientou ali qualquer coisa e ele chamou-me. Mas eu estava super nervosa, então só disse disparates. Eu própria tenho vergonha de ver o vídeo ainda hoje em dia. Depois, produziste também alguns documentários, por exemplo, o Período Especial, O Fim que Não Acaba, a curta-metragem Onde Ela Mora e, mais recentemente, Dívida, que estreou no Festival de Cinema de Bogotá. Sim. Como é que é, qual é que é o feedback que tu recebes, particularmente do estrangeiro? De facto, eu recebo mais feedback do estrangeiro do que cá. O meu documentário está a ter... O meu documentário que eu realizei e produzi, que é o Período Especial, está a ter muito mais impacto lá fora do que está a ter em Portugal. E esses dois filmes, bom, o Onde Ela Mora ainda está em pós-produção, ainda não está finalizado. O Dívida também está a ter mais impacto lá fora, mas também porque é uma produção brasileira. Fui eu que produzi, mas é uma produção brasileira. Neste momento tenho outro filme que produzi, que se chama O Carro Azul, que é uma coprodução Cuba-Alemanha, quando eu estava em Cuba a trabalhar nesse filme, e que vai estrear agora em Clermont-Ferrand e que vai passar no Berlinale. E não há nada... Quer dizer, eu não estou à espera que as coisas se falem cá, não é? Não estou à espera que as pessoas batam todas as palmas e fiquem todas muito contentes por mim. São filmes estrangeiros, estão a passar no estrangeiro e há um mercado muito maior lá fora no que diz respeito a circuito festivaleiro do que cá. Portanto, é normal que lá fora eu tenha mais feedback. No que diz respeito ao documentário de Cuba em específico, ele já foi... Ele vai ser alterado agora, ele tem 30 minutos, vai ser alterado para formato de televisão, porque já tem uma distribuidora norte-americana e, portanto, vai ser distribuído para a TV. Perante um currículo tão vasto como o teu, o que é que ainda te falta fazer? Toda a vida. Todo um mar de coisas. Falta-me percorrer o mundo, falta-me conhecer a Ásia, falta-me representar em filmes que marquem as pessoas, que sejam daqueles filmes com aqueles planos e aquelas cenas que vão marcar a vida de alguém. Ter uma personagem que seja marcante para a vida de alguém e que ajude alguém. Falta-me fazer voluntariado, daquele bem forte. Falta-me inscrever no banco de doação de medula, mas isso posso fazer ainda esta semana. Falta-me viver, ser muito feliz, é só isto que eu quero. Muito obrigado, Helena. Obrigada eu pelo vosso convite. Apesar de ser ainda uma jovem, Helena teve imensas experiências em Portugal e no estrangeiro. Rumou ainda até ao Brasil, onde é hoje produtora da Colisão Filmes em São Paulo. Este foi mais um Panorâmica. Por hoje é tudo. Para a semana voltamos com mais um É2. Até lá.